amigos, estamos aqui mais uma vez com vocês no podcast da ABS Rio, Pode Sanear. Hoje com mais uma presença ilustre aqui conosco, o nosso diretor institucional da Águas do Rio, Dr. Simval, que vai nos dar aqui uma aula do que é a Águas do Rio, como é que está operando na cidade, trazer uma série de informações. Mas antes disso, a gente precisa conhecer mais um pouco. Eu conheço, porque eu já tive, graças a Deus, o prazer de conviver com ele em outras épocas, mas muita gente não conhece a sua trajetória, não conhece como é que você entrou nesse negócio de ser engenheiro e virar diretor, chegar hoje a diretor institucional da Águas do Rio. Diz pra gente, diz aí, Simão, fica à vontade, faz as tuas colocações, daqui a pouco eu começo a te apertar. Tá, joia. Um prazer estar aqui, Renato. Eu sou formado em engenharia civil, né? Há mais ou menos 30 anos que eu milito na área de saneamento, porque eu fiz meu mestrado aqui, inclusive, na PUC do Rio, em geotecnia. E aí entrei pela parte de geotecnia, entrei em contato com aterro sanitário, entrei em contato com a área de saneamento, e aí para esgoto, e aí sistema de água e esgoto, e entrei muito precocemente na área de concessões. Desde logo que saíram as primeiras leis de concessão, 95, nos dias de 95 mais ou menos, participei de uma das primeiras concessões plenas, né, do Brasil, que foi em Mairink, lá em São Paulo. Naquela época tinha basicamente Limeira, em São Paulo, que até hoje está em operação, né? E aí já entrei em contato com a área de concessão e aí fui entrando, nunca mais saí, né? Eu passei 6 anos como presidente da concessão de esgoto aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Na época era BRK, né? Na época era inicialmente a Odebrecht Ambiental. Assim. Depois BRK e a concessionária chamada Zona Oeste. Já se chamou também Foz do Brasil, né? Foz Águas. Isso mesmo, Foz Águas. E virou Zona Oeste mais. Eu sei que vi que o Daniel passou aqui, conversou com você, que também, hoje é o atual presidente da Zona Oeste mais, né? A gente trabalhou junto durante muito tempo. E ali, depois, com o advento do leilão dos sistemas que eram operados pela SEDAI, a EGEA saiu vencedora de 2 dos 4 lotes. E aí, em 2021, eu fui convidado e vim para a EGEA para fazer, inclusive, a parte de pré-operação, já começar a parte de pré-operação dos 2 lotes que a EGEA ganhou, que envolvem 27 municípios, né? Então é um negócio grande e uma parte também significativa da própria cidade do Rio de Janeiro. E aí, estou até hoje, né, nesse trabalho. Comecei como diretor superintendente da capital. Depois a gente ampliou a atuação para ficar como responsável, diretor institucional de todos os municípios. E recentemente, esse mês, eu passei a acumular a presidência da Prolagos também, que é do Grupo EGEA. São 5 municípios, né, da região dos lagos. Conheço bem. Então eu estou... Esse é um resumo, né, do que eu fiz. E estou aqui com o maior prazer para a gente conversar e trocar ideia aí. Vamos sim, com certeza. Você falou da Prolagos. Vou fazer um parênteses aqui para contar uma historinha. Eu tenho tempo para contar a historinha, a gente conta. Eu fui diretor do interior da SEDAI durante 4 anos e, naquele período, a gente trabalhou com a região dos lagos. E eu não conhecia a região dos lagos hidraulicamente, né? A nível sanitário eu não conhecia. E fui conhecer os sistemas. E a gente entrou em novembro, eu recebi orientação de ir para lá em novembro, já caí de paraquedas dentro da região dos lagos, fiquei lá um mês direto, rodando, voando, subindo. Já pegou o verão logo? Porra, peguei logo o verão e eu disse para eles, não dá, isso na época, não dá para começar a trabalhar. Eu estou falando de 90, mais ou menos. Não dá para começar a trabalhar sem pensar numa campanha publicitária. A primeira campanha publicitária que a gente teve na região dos lagos foi essa. De toda a história da SEDAI, foi essa. A gente criou o chamado Monstro da Região dos Lagos. Quase que eu morro lá, quase que eu apanho quando eu falei monstro. Aquele lugar não tinha água. Não tinha água. Era uma loucura. E a gente tentou mostrar para a população a dificuldade que era, né? E o monstro era isso. Você abria a torneira, aí a torneira virava um monstro assim. Aí ele dizia, está apavorando as crianças, porra! Vai para afugentar o turista. E era uma confusão danada. E a gente quase apanha por causa daquela campanha. Mas no final acabou dando resultado. Mas era uma loucura o quadro que tinha. E é uma evolução fantástica que a gente teve lá.
Não, além de ter implantado o esgoto. Em termos de água, a regularização da questão da água na região. Eu também frequentei muita região dos lagos ali nos idos de 85, 86. Ia toda a equipe da faculdade para lá junto e não tinha água também. Era uma dificuldade. É difícil. Hoje a gente tem a questão da água regularizada, a implantação do sistema, né, de esgotamento sanitário, a saída que foi estudada, que acabou refletindo na própria concessão aqui do Rio de Janeiro, da implantação dos coletores em tempo seco, e isso deu um avanço muito grande na qualidade da lagoa, Sim. Laguna de Araruama. Então, serviu como exemplo até para se adotar esse modelo nos primeiros anos do contrato daqui da SEDAI, né? Do contrato dos sistemas operados pela SEDAI. Então, é muito legal, muito gratificante a gente ver hoje o avanço que teve na região dos lagos, para quem frequentou ali, na dificuldade da água, hoje você ter um fornecimento... Eu sempre tive imóvel lá. Então, sempre tive, quer dizer, depois de um determinado instante, em 90 e pouco, eu passei a ter imóvel lá e frequentava Cabo Frio, principalmente, direto. E depois dessa experiência da SEDAI, desses 4 anos, quase 4, mas depois dessa experiência, o pessoal falava muito e brigava muito contra a privatização, a concessão. Na época falava-se muito de privatização, né? E ficou em voga há muito tempo. E eu recebi umas críticas porque eu dizia, olha, se quer privatizar, começa pela região dos lagos. Agora você está defendendo, não é defender. O governo nunca vai dar solução para lá. A SEDAI não vai dar e os governos não vão dar. O dinheiro que você precisa investir para ter retorno operando 3 meses, você instalar uma capacidade operacional imensa e é 3 meses que fica lá naquele pau. Aquela região ela tem 2 peculiaridades, né? Uma topográfica, a questão do esgotamento sanitário, e outra a questão da sazonalidade. Então, é muito difícil você conseguir viabilizar um sistema onde você tem que dotar a região de uma estrutura, não estou falando só de água e esgoto, mas de rodovia, né? de tudo. Você tem que dotar a região de uma capacidade de operação para o pico da sazonalidade, para o alto verão, e a conta normalmente é paga pelo nativo, por quem fica ali a vida toda. Então, esse equilíbrio é muito difícil e a equação que foi feita lá, eu acho que, principalmente a questão do coletor de tempo seco, para antecipar os efeitos ambientais, né, na laguna ali de Araruama, eu acho que foi de muita felicidade. Hoje a gente colhe esses resultados, ainda tem bastante desafio para enfrentar, mas é um lugar onde a gente vê que um trabalho que deu efeito e palpável. Né? Eu tive lá uns 15 dias atrás e conversando com algumas pessoas que vivem até isso, né? Você nota o que aconteceu e a gente lembra de como era. Então, realmente... Mas isso, então, foi só um parêntese. Vamos lá. Diz aí, Águas do Rio hoje, como é que está com os seus projetos aí? O que você... A gente está entrando no 3º ano, né? A Águas do Rio é uma empresa do Grupo EGEA. A EGEA hoje está atuando em mais de 700 municípios. Acabou de ganhar aí agora o Pará, houver a assinatura do contrato, concluindo esse processo, vai para 865 municípios, 33 milhões de pessoas. Então, a gente está num momento assim de muita interação. Você está em todo o país, então você tem a experiência de vários locais que você pode aportar nas concessões que você atua. Então, aqui, essa experiência, por exemplo, da Prolagos foi muito importante para a questão do coletor de tempo seco, mas principalmente a vocação da EGEA de operar, né? É uma empresa que ela tem como foco a operação do sistema, não necessariamente... Porque o histórico da concessão de saneamento veio muito com as construtoras. Sim. Né? Então, era muito um incentivo, né? Uma forma de você fazer investimentos, ter obras. Né? Mas a EGEA ela tem uma vocação muito mais operativa e de uso de tecnologia. Então, quando a gente começou com Águas do Rio, a gente começou primeiro olhando o sistema existente, que existe bastante coisa implantada, a cidade deixou muita coisa implantada, né? E a gente fez o quê? Colocar em funcionamento pleno, tentar dar a maior eficiência possível nos sistemas implantados. Então, nos 2 primeiros anos, a gente fez um investimento muito grande em pôr em operação os sistemas existentes. Exemplo, a estação elevatória de São Conrado, por exemplo, nós reformamos toda, a Parafuso ali em Copacabana, né? Que nós também reforçamos o sistema de
de tratamento de gases, né, que ali você tinha Esse era o grande problema. Era um quadrilátero inteiro que tinha um mau cheiro e a gente colocou em funcionamento rapidamente a questão da Praia do Flamengo, que foi implantar um coletor de tempo seco, fazer um desvio do Rio Carioca para o emissário submarino e conseguir um resultado em pouco tempo, né, de vulnerabilidade da Praia do Flamengo, ali da Praia da Glória, o pessoal chamava de brejinho, virou caribrejo. Então, porque é muito importante, a gente tinha em mente isso, que era muito importante, ao entrar nesse processo, que a gente quebrasse o ceticismo que havia sobre a Baía da Guanabara, sobre a questão do saneamento. Existia uma história de que muito dinheiro foi investido, muitos projetos foram descontinuados e que aquilo ali não ia ter jeito nunca. Então, para que a população também se engaje, porque existe a necessidade de uma contribuição muito forte da população, né, no manejo adequado também de seus resíduos, seu esgoto, se conectar ao sistema, né, onde você tem um separador absoluto. Então, era importante dar um impacto inicial, mostrar que as coisas são viáveis, como aconteceu, por exemplo, na região dos lagos, mas num longo tempo. Sim. Né? E aqui a gente não tinha esse tempo. Então, a gente começou muito colocando isso em operação e teve muito sucesso. Primeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas, por exemplo. A Águas do Rio não implantou a galeria de cintura, estava lá a galeria de cintura, mas a gente reformou, a gente desobstruiu. Nós tínhamos 13 elevatórios de esgoto ali no entorno, né, que precisavam ser totalmente reformados, troca de bomba, quadro elétrico, inversor de frequência em alguns locais. E ao colocar tudo isso para funcionar e mobilizar também a população do entorno na fiscalização de despejo irregular, a gente conseguiu também, numa parceria com o biólogo Mário Moscatelli, fazer a questão do plantio, do manguezal, né, a manutenção do manguezal no redor da lagoa. A gente conseguiu em pouco tempo um efeito muito importante. Nós saímos agora de talvez um período de maior temperatura, um verão dos mais quentes da história. E se a gente tivesse uma lagoa bastante carregada por esgoto in natura, com essa temperatura, certamente a gente ia se passar mais uma vez por uma mortandade de peixes enorme. Então, a gente brinca que a atuação nossa na área de saneamento é igual o juiz de futebol, né? O legal é quando ninguém nota que você existe. Né? Então, tipo, a lagoa passou em branco, passou incólume a essa onda de calor que a gente passou. E por quê? Porque ela estava realmente com gás, né? Ela estava em condições, né? Ela tinha oxigênio dissolvido, né? Ela tinha condição de absorver essa questão da temperatura, que em outros anos ela não teve essa condição e a gente acabou observando há tempos atrás, né? Uma mortandade, uma coisa horrorosa. Então, na Lagoa foi um negócio muito legal, na Praia do Flamengo foi também uma coisa emblemática, Paquetá também, também tinha muita coisa instalada. Em Paquetá, na ilha de Paquetá, já existia uma tubulação subaquática, prevendo a ligação dos esgotos para São Gonçalo. Eu fiscalizei naquela época. Exatamente, é uma coisa que já existia. O que é que a gente fez? Mas, no entanto, funcionava um emissário de 2 quilômetros, precário. A gente desativou a estação de tratamento, transformou ali a área numa grande estação elevatória, de bombeamento, esgoto, e pôs para funcionar esse sistema. Então, hoje, 100% do esgoto de Paquetá vai para São Gonçalo, vai para a estação de São Gonçalo. E Paquetá está totalmente saneada, né? Está universalizada ali. E aí a gente conta, lógico, um local favorável em termos de correntes. Então, foi o primeiro lugar que se sentiu logo uma modificação. Então, é muito importante. O camarão até volta a aparecer lá. Só dá melhoria ali que volta. E como ela está muito suscetível às correntes, né? Sim. Tanto traz lixo de fora, como também limpa muito rápido. Né? Então, ali também deu um efeito. Isso é muito importante para que as pessoas passem a acreditar que tem jeito, né? Que o trabalho pode funcionar e elas passam a colaborar. É impressionante, porque se você não dá uma primeira sinalização de efetividade, a descrença piora. As pessoas falam muito que se você anda num sistema de trem que está todo sujo, mal tratado, e passa de repente para um metrô limpinho e tal, a mesma pessoa que jogava uma bala no chão, não joga. Então, é importante que você dê esse empurrão para que o cidadão acredite e venha junto. Né? É fato. Então, nesses primeiros anos, a gente fez isso. E aí partiu para investimentos. A gente vai investir 19 bi até 2033, que é para a universalização. Já investimos 4,4 bilhões. E a gente agora iniciou um projeto assim, que vai ser muito impacto. Você que
trabalhou na SEDAI sabe, a região de Queimados de Japeri. Sim. Né? Que é uma contribuição imensa ali no Rio Guandu de esgoto, e faz com que a estação do Guandu capte e trate, né, uma água que não é um tratamento simplesmente de água, né? É um desafio enorme para a SEDAI. Loucura. E com a implantação da estação de Queimados para 500 litros por segundo e o separador absoluto em Queimados de Japeri, a gente vai dar uma contribuição grande na bacia do Rio Guandu. Preservar, né? Então não é um impacto, a gente coloca muito isso na Baixada. É um trabalho que não é um impacto para Japeri e Queimados, é um impacto para 10 milhões de pessoas que bebem água do Guandu. Né? Então, a gente já está a pleno vapor a obra da estação. Então, nesse local especialmente, a gente não está fazendo coletor em tempo seco, a gente está entrando já com separador absoluto. Separador. Que era uma previsão do edital e uma previsão inteligente, Sim, justamente para dar logo um impacto bom, né, bom na captação da SEDAI. E estamos implantando agora os sistemas coletores de tempo seco em Caxias, a gente está fazendo, São Gonçalo, Mesquita. Então começa a ter a ideia de barrar, né, aquela ideia de um cinturão, né, de barrar esgoto in natura na Bahia. E a gente acha que esse impacto que a gente teve aqui na Zona Sul muito rapidamente, ele vai se alastrar quando a gente conseguir realmente interceptar esses volumes grandes de esgoto que hoje nós já tiramos 100 milhões de litros por dia da Bahia. É bastante coisa. Mas a necessidade é muito maior. Né? Então tem um trabalho grande para fazer e a gente está bastante motivado. E vai fazer. Você falou da universalização. A gente tem aí 2033, né? 2033. A gente tem aí uma série de metas e tal. Como é que estão, no geral, aí essas metas hoje que vocês estão perseguindo e que estão em contrato, né? A gente tem identificado o que é natural no contrato de longo prazo, uma série de questões de campo que não condiziam com o que você previa inicialmente. Todo contrato de concessão de longo prazo, ele é feito para isso mesmo, ele é um ser vivo, ele é dinâmico, porque à medida que você vai tendo a realidade, que você vai fazendo prospecção, que você vai fazendo cadastramento que não se tinha, né, em detalhe. Não é uma tradição do nosso país ter as BIOT, né, ter a questão das tubulações de esgoto, onde estão realmente. Né? Então, à medida que você vai evoluindo, você vai replanejando o seu trabalho, mas a gente está no firme propósito de cumprir essas metas. E tem uma especialmente que é a redução de perda, que é um grande desafio e que a gente acha que vai dar um impacto muito grande. A gente pegou a concessão com 65% de perda d'água. Né? E é um modelo onde a gente compra água da SEDAI. Então você paga 100, joga 65 fora. Né? E você começa a ter um excesso de pressão em algumas áreas para poder manter o abastecimento. Excesso de pressão indica vazamento. Né? Então isso faz com que você trabalhe com muita pressão em algumas tubulações, gerando um índice de vazamentos elevado e, por outro lado, algumas regiões sem água, notadamente a Baixada Fluminense. Então, uma das metas que a gente está investindo muito é na redução de perda. E com isso... Isso é importante. Hoje em dia é importante. A gente tem um plano tipo 230 válvulas, né? Todas controladas remotamente e operadas remotamente, né? A tecnologia hoje é outra. Essa a questão. Hoje, outra. A gente brinca no tempo há 30 anos a gente usava o sistema molecular, né? Que pega o moleque e manda lá fazer. Né? É isso. Hoje a gente tem um centro de operações. Era um moleque mesmo. A gente tem um centro de operações que pode operar remotamente, né? Não é só um centro de controle, né? É um centro de atuação. Opera remotamente, tem informação na hora. Recalibra, alimenta a modelagem hidráulica. Isso. Você faz tudo de dentro do seu centro de operações. Então, a gente está implantando. Isso aí dá uma confusão muito grande, porque você precisa implantar válvulas em tubulações de até 1,75 m de diâmetro, por exemplo, e você precisa fazer obra no centro do Rio de Janeiro. Você precisa fazer obra na Presidente Vargas, fazer obra na São Clemente. Claro. E isso tem que ser muito bem programado e muito feito em muita parceria, muita sintonia com os órgãos da cidade. Porque não é fácil você abrir uma São Clemente, depois, daqui a um mês, ter que abrir de novo para implantar outra válvula. Então, é um planejamento que a gente vem fazendo com a prefeitura, vem dando certo bastante com a Sete Rios. Importante, porque no final das contas você prejudica a população se não estiver bem planejado. Então... Pois é, você vai...
tipo assim, se você atrasa, se você tem um problema, aí você entra no horário do rush numa avenida dessa, tumultua toda a cidade. Então, tem aquele famoso, desculpa o transtorno, nós estamos trabalhando para melhor servir, né? Então, tem uma fase aí que a cidade está passando e vai passar, mais ainda, né? Por algum transtorno com essas obras, que são, na verdade, para controlar melhor a pressão na zona sul e zona norte da cidade, do Rio, e para poder fazer com que essa água possa ser reinjetada para a Baixada e para terminar uma questão crônica que a gente tem, né, de manobra, Mas você tem um equilíbrio hidráulico que você consegue fazer, né? Exatamente. Sobrou, você tira daqui e bota para ali. Então, em termos de meta, eu acho que a questão da perda d'água, que o contrato prevê reduzir para 25%, Sim. é uma das mais desafiadoras, mas também é uma das mais cruciais. Porque dentro do próprio modelo do contrato, que eu também acho que foi de maneira bastante inteligente, se você não for eficiente, o punido é você. Você vai comprar água e vai pagar uma água que você não vai conseguir servir a população e não vai conseguir cobrar também. Sim. Você jogou fora, né? Então, isso eu acho que motivou a eficiência, né? Então, é nesse sentido que eu acho que o contrato tem alguns gatilhos, alguns dispositivos que empurram as empresas para a eficiência, porque senão ela mesma vai ser punida, né? Então, naturalmente, você vai buscar essa meta, porque você também quer obter essa meta, né? E a população precisa dessa água. É verdade. Então, você tem que gerar, e você tem essa água. Não faz sentido você jogar 65%, 50% da água fora e ter gente que não consegue ter água normal, né? Um abastecimento normal. É por aí, é por aí. A gente estava falando no início sobre a Prolagos, aí eu falei da experiência que eu tive lá e depois ter sido criticado porque falei que tinha que privatizar, primeiro é lá, né? Eu tenho um exemplo aqui também sobre a privatização. Só tem uma coisa disso tudo que você falou aí que eu discordo um pouco. Mas a gente vai discutir lá fora depois. Não vamos levar essa discussão aqui, não. Que é o problema das perdas. 65% não é o número que eu sei, não. Mas isso aí é outra história. Depois a gente chega lá. O que é que acontece? A gente viu, você chegou a comentar projetos na Baía de Guanabara. A gente participou do projeto de Baía de Guanabara e foi uma coisa que eu voltei a dizer. Nunca o Estado vai resolver. Quando eu digo Estado, a SEDAI e todo mundo envolvido. Nunca vai resolver. Por quê? Se entrar muito, esticar muito, mas a equação financeira era 33% do governo do Estado, 33% BID, 33% GBIC e 33% do governo do Estado. 33,33%. Governo do Estado. Inclua-se aí a SEDAI. Bom, então 1/3 era do governo e 2/3 eram financiados. Isso. Aí a fatura saía e saía dinheiro do BID, dinheiro do GBIC, dinheiro do governo do Estado, para pagar isso, pagar isso, pagar isso. O dinheiro dos agentes financeiros era internado, entrava, saía de Brasília, vinha para cá, o governo simplesmente pegava o dinheiro e usava em outra coisa. E quem estava tocando a obra, no caso era eu, estou falando de um período que eu passei, que não foi diferente dos outros, quem estava tocando a obra que se lixe. Rapaz, era uma tristeza, era uma maluquice. Aí o pessoal dizia, não, tem que fazer, vamos inaugurar nada, eu quero a garantia de que vai pagar. Se não der garantia, não dá. E era uma loucura isso. E aí eu passei a dizer, não vai resolver nunca. Tem que entregar para a iniciativa privada. E a questão da continuidade, né, de projetos. Porra. Projetos estruturantes, por exemplo, essa concessão são 35 anos. Projetos de 35 anos, passando por várias administrações, tem um risco muito grande de descontinuidade. Existe, né? Lógico. A gente não, a gente tem um plano de meta, você é cobrado, você vai seguir esse trabalho. Enquanto, inclusive de concepções diferentes, né? Aqui o Rio passou por uma linha de vamos fazer primeiras estações, depois a gente faz os coletores e depois a rede. Foi um caminho. Aí depois, não, vamos começar pelos coletores. Questão de partida de projeto, de ideia, e acabou você ficando com, por exemplo, a Estação da Alegria, a Estação de Tratamento do Esgoto da Alegria, né? Uma obra magnífica. Né? Estação pronta e ampliada depois, e os troncos ainda não estavam prontos. E tipo assim, num local, né, como eu sou geotécnico, assim, eu fico realmente abismado lá, solo mole, solo mole. Né? Eu vi caminhão afundar lá.
betoneira. Você chega hoje lá para visitar... os caminhos de serviço, né? Onde tem galeria de concreto. Ele vem, de repente, no concreto, quer dizer, recalques enormes, e as obras intactas, essa questão de fundação intacta, um concreto de primeira qualidade. Tem que elogiar realmente a estrutura em si da obra. A parte civil da obra é muito boa. Agora, ela foi, digamos, ela tem estrutura de concreto, na estrutura civil, para 5.000 litros por segundo. Ela foi montada para 2.500. Isso. Né? E a gente, quando entrou, ela estava com 1.000 e pouco na época. Porque justamente os coletores, tem 2 coletores, um deles já foi entregue, jogando 900 litros por segundo. Né? Mas tem ainda um que está para ser entregue, que ficaram por conta do PSAN, né? Ficaram por conta do Estado. E aí você chega lá e vê aquela obra enorme, que talvez pudesse ter sido faseada, de repente. Né? Se você faz uma parte desse investimento, faz a outra parte no coletor e você põe o sistema para funcionar e vai modulando. Então, são partidos que foram feitos, né? de opções que foram feitas em engenharia, e que não tiveram fôlego para chegar até o final. E aí os técnicos que se envolveram, eu participo muito, né, das discussões, né, com o pessoal da Sociedade de Engenheiros, tudo mais. Então, vê que todas as pessoas envolvidas são pessoas extremamente competentes, todo mundo tem visão de planejamento e não conseguiu pôr aquele sonho de botar para funcionar, justamente por essa questão de continuidade, por essa questão... Né? Aí chega a ficar até ultrapassado, né? Você me deu até uma oportunidade, quando falou da privatização, até para esclarecer uma parte do pessoal que ouve a gente, né? Porque, no caso, a gente tem um processo de concessão. Né? Sim. Aí o pessoal fala da privatização, né? Que, na verdade, a privatização seria a gente adquirir o ativo, né? Ser dono do ativo. Isso a gente fez no Rio Grande do Sul. A Corsan, que é a empresa estadual, né? Foi comprada pela EGE. Então, agora a EGE privatizou a Corsan. Ela é hoje uma empresa privada. Aqui, no caso, a gente só tem uma concessão de 35 anos. Todos os ativos continuam sendo dos seus respectivos titulares. Sim. Após o período, esse ativo vai ser devolvido. Então, não houve... Porque, às vezes, eu ouço assim, até em alguma cidade interior, eu falo, pô, mas eu tinha investido na estação de tratamento, você pegou, você agora tem uma estação de tratamento para você. Eu falei, não é sua. Eu só vou cuidar dela durante 35 anos. Mas ler contrato. Lê o contrato. Só vou operar, explorar, cuidar e daqui a 35 anos é sua. Eu não peguei para... Não é um ativo da empresa, né? Não é um patrimônio da empresa. É interessante porque as pessoas às vezes confundem o processo de privatização com o processo de concessão, né? Então, aqui, no caso, nosso processo foi de concessão e a gente vai trabalhar durante esse período e depois devolver os ativos, né? Privatização, eu quando falo privatização, falo de uma forma geral. Mas é isso que você fala. É participação do privado. Né? E a própria concessão hoje, você tem modelos e modelos, diversos modelos diferentes. Muitos. A própria concessão. Muitos. O que também gera confusão para as pessoas. Então, é preciso que a gente, quem está envolvido, né, de alguma maneira, trabalhe nisso. A gente fez aquele evento ano passado do Sanear Rio, procurando focar exatamente essas discussões, né? Não, foi legal. Foi um momento onde a gente pôde já ver os primeiros resultados, já pôr em discussão. Né? Eu achei que foi uma participação muito boa. Todo mundo participou muito bem ali. E teve a oportunidade. Foi um modelo assim, de discussão, onde as pessoas vieram foram questionadas, né? Isso. Foram debates, quer dizer, não foi uma coisa simplesmente explicativa e que não se conversou. E a gente procurou também players totalmente diferentes, né? Você tinha até pessoal de comunidade, pessoal de faculdade, você tinha bastante variedade nessas pessoas que lá estiveram, que se expuseram as suas ideias, os seus pontos de vista. A gente teve... Eu acho que ali a gente colocou no Rio de Janeiro em prática a diversidade que tem o Rio de Janeiro. Né? Isso aí. Quando o pessoal fala muito em diversidade, né? Também é como se fosse uma coisa etérea, né? Por exemplo, 70% de nossos funcionários se declaram pardos ou negros. Né? A gente tem em Copacabana é o bairro, talvez, com a maior porcentagem de idosos do Brasil. No Rio, com certeza. É isso. Né? E aí o pessoal fala que eu estou legislando em causa própria. Né? Mas a gente fez uma loja lá, onde só trabalha quem tem mais de 50 anos. Tá certo. Entendeu? Então, a questão do combate ao etarismo, isso resolve, isso abre oportunidade de trabalho para todo mundo? Não, mas sinaliza e quebra um paradigma. Né? Tem uma senhora que estava, quando a gente começou, ela estava com 85 anos, era quem atende as pessoas para o totem, para informar, está lá até hoje. Ela está com 88, a dona Carminha. Né? Então, com isso, você sinaliza o apoio à diversidade. Então, a questão de estar o Sanear Rio
ter trazido várias vertentes, ele traz para dentro do debate de saneamento a diversidade de ideias. Né? E dali você consegue... A ideia é essa. Né? Dali você consegue tirar lições, tirar experiências. Acho que foi muito legal. Foi um modelo bem sucedido. E foi um dia complicado, né? Porque caiu um pé d'água aqui, não foi brincadeira. O secretário de saneamento... Não chegava, né? Ficou rodando, foi. Eu estava na mesa aquele... É uma loucura, pô. Um negócio de maluco, mas desceu. Desceu. Você falou assim, ó, o secretário tá rodando aí, o pessoal não acreditava. Vamos começar, porque... Daqui a pouco ele chegou. Ia para o Santos Dumont, foi parar no Galeão. Né? Exatamente. Veio para o Santos de Brasília, Dumont, ia descer do Santos Dumont e foi para o Galeão. É isso aí. Mas é isso aí. E depois pegou o trânsito lá para cá, né? Exato. Mas saneamento é isso, né? A gente enfrenta, por exemplo, aqui na cidade do Rio e em outros locais também, justamente essa questão. Quando você chove muito, você tem dois grandes inimigos. Né? Aliás, eu tinha um professor que dizia que o engenheiro tem 3 inimigos. É a água e a água. Né? Então, tipo assim, em termos de estabilidade de obra, estabilidade de encosta, né? Em termos de drenagem. Então, a gente, aquela chuvarada mesmo, né? As cidades, elas não têm resiliência para suportar tudo isso. Os sistemas de esgotamento, né? A conexão deles com o sistema de drenagem. E o pior, Silvio, só fazendo um parênteses, é que a gente sabe a causa disso, né? Verdade. A gente sabe a causa e sabe qual é a solução. Agora, haja governo para atrapalhar. Porra. Entendeu? Então, e outra coisa, as coisas que antigamente pareciam distantes, né? As condições climáticas adversas e muita chuva, hoje o normal mudou. Né? Então a gente tem um tempo de recorrência cada vez menor desses eventos. Então, quando tipo aquele dia, né? Aí você enfrenta problemas seríssimos, não só de resiliência da cidade, mas do própria questão dos sistemas de esgoto que estão conectados com a água de chuva das residências, né? Você começa a ter uma série de questões para enfrentar e é um grande desafio. E aí tem a questão da energia. Né? Com certeza. Aí coincide com o momento onde você mais precisa bombear esgoto, é o momento onde a energia também fica intermitente, né? Os geradores não cobrem todas as suas unidades de bombeamento. Então, para a gente é melhor que fique o sol bonito, né? Com certeza. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. O nosso tempo está indo. Mas vamos lá. Vamos aproveitar que o papo está bom. Deixa eu fazer mais uma colocação. Uma coisa que a gente sente que vocês realmente têm trabalhado muito em cima disso, mas até porque vocês é quem detém a maior fatia, né? Em períodos, em locais complicados, que a gente sabe são complicados também, mas esse clamor do cliente, essa discussão, esse atendimento ao cliente, como é que vocês enxergam isso? Como é que está isso? O que é que você orienta? O que é que você diz para a população? Para aliviar as tensões? Como é que... A gente tem, primeiro assim, em termos de atendimento físico, a gente tem 38 lojas. A gente tem o sistema de atendimento remoto extremamente moderno, mas tem quem queira ir à loja. Tem pessoas que gostam do contato pessoal, gostam de ir à loja. Então a gente tem 38 lojas espalhadas, a gente tem o 0800, nosso, né? 0800 95 0195, que funciona, a gente tem atendimento por WhatsApp, vários canais. Mas o que eu acho que tem de mais interessante nesse sistema de atendimento é o programa Fluentes. Programa? Afluentes. Afluentes. Esse é um programa, isso é uma tecnologia da própria EGEA. Eu já escutei. Que já foi aplicado em outros locais, Manaus, em outras concessões. A gente monta com as lideranças grupos de WhatsApp e de comunicação contínua. Então, é uma comunicação em duas mãos. Tanto serve para a gente levar as informações, como serve para a gente coletar as demandas e as queixas. Então, essa comunicação diária, nós temos mais de 6.500 líderes cadastrados em grupos de WhatsApp com o nosso pessoal. Então, a área de responsabilidade social, ela funciona em contato direto com as pessoas. E aí são lideranças genuínas. Então, e com isso você acaba uma questão que a população se sentia... eu tenho dificuldade de chegar à concessionária, eu preciso ter um político para falar com a concessionária, eu preciso ter alguém que conhece alguém na concessionária. Não, ele tem um contato direto. E com isso, as pessoas também começam a ver o trabalho e começam a ser propagadores também do que a gente está fazendo. E dos tumultos que a gente gera. Sim. Então, por exemplo, o líder sabe que vai ter uma obra na área dele, sabe que vai faltar água mesmo, que vai ter buraco ali sendo feito, vai ter transtorno na frente da garagem de alguém, né? E com isso,
a pessoa sabendo que... Eu acho que hoje o maior desafio nosso não é operar, é comunicar. A comunicação com a população é realmente, ainda mais num momento de muita tecnologia, de fake news, que é muito simples você disseminar uma notícia errada. É muito fácil você criar um sofisma, você fazer uma relação de causa de algo que aconteceu com uma consequência que também aconteceu e que não tem nada a ver uma com a outra. E você conectar. Esse é o mais difícil de você conseguir esclarecer para a população. Então, tem que gastar sola de sapato, a gente opta por uma presença nos locais. Por exemplo, a gente tem um programa que chama Vem com a Gente, que vai fazendo a ligação, vai fazendo a parte de atendimento comercial, e quando aquele grupo todo sai, você fica com 2 pessoas naquela região como responsáveis, síndicos daquele local. Sim. Geralmente, alguém que veio da comunidade mesmo, porque a gente tem metade dos nossos funcionários vem de comunidade. Então, você monta um sistema de trabalho e ficam pessoas conhecidas ali zelando pela questão da cobrança, pelo atendimento. Então, você vai conseguindo, vai pulverizando, você vai fazendo com que o trabalho da empresa tenha uma maior capilaridade. Então, isso traz essa demanda do cliente, mas a gente ainda tem muita demanda, tem um nível de judicialização que a gente acha muito alto ainda, tá certo? Então, a gente precisa comunicar para a gente faz muito e comunica menos do que faz. Então, esse é um processo que a gente tem muito a desenvolver ainda, que é essa comunicação direta com o cliente. E as pessoas acham que porque mudou, né, saiu do controle estatal, passou a ser uma concessão, agora tem uma empresa privada trabalhando em cima, as pessoas acham que todos os problemas vão ser resolvidos. Imediatamente. Isso, exatamente. ainda tem o imediatamente. Concordo em gênero, número e grau, imediatamente. E aí fica difícil, porque você tem toda uma transição para esse processo chegar lá. A gente tem essa visão desse processo, mas a gente realmente sabe que tem essas dificuldades. E vocês, eu vejo que estão trabalhando, agora trabalhando direto em cima disso, com esses projetos, com esse trato com a comunidade, que é muito importante. Mas diz mais alguma coisa de orientação para que a população e os interessados que nos veem possam saber como tem que fazer. Vai na loja, liga direto, entra na internet, dá uma... O atendimento remoto, ele funciona plenamente. Então, o acesso ao 0800, a gente tem atendimento também pelo WhatsApp, né? Esse acesso, ele é todo cadastrado e hoje trabalhado, né, com a questão da informática, você consegue trabalhar essa hierarquização de maneira impessoal, né, e fazer o roteiro de atendimento dentro de uma lógica também de eficiência. Então, por exemplo, 4h30 da manhã, nosso pessoal recebe no celular o roteiro dele. Então, vazamento, tudo mais. E esse pessoal é controlado no centro de operações a cada ponto, a cada ordem de serviço, se ele cumpriu, se ele está na rota dele. Porque você tem... O funcionário pode ser sequestrado, o carro pode ser desviado, né? Então, você controla tudo isso. Então, hoje a gente consegue tratar de maneira impessoal e hierarquizar de acordo com a gravidade também das questões. E a gente tem prazos contratuais para atender. Então, eu acho que a pessoa que entra em contato com a empresa, né, ela vai ser atendida. E se ela não for atendida da maneira que ela entende que seja o direito dela, ou na velocidade que ela precisa, a empresa também tem os canais de ouvidoria. É isso aí. Então, existe um autocontrole e, digamos, no excesso desse atendimento não conseguir ser completado, a gente também é um serviço regulado. Então, tem a própria Genesa, que é a agência reguladora, que também tem ouvidoria e que também recebe e encaminha com a gente e nos cobra também, caso você tenha algum desvio. Então, eu acho que a pessoa deve insistir, tem os canais remotos, não é necessário ir à loja. As pessoas têm a sensação de que indo à loja ela vai ter uma maior eficiência, né? Mas não é necessário. Não é necessário, porque a demanda dele é tratada remotamente com o mesmo fluxo que é feito na loja. Sim. Né? Entra no mesmo fluxo e o critério de priorização é o mesmo. Então, eu incentivaria as pessoas a usarem os canais remotos que a gente tem e, caso não seja atendido, ir à ouvidoria. E aí a gente vai receber esse feedback, porque também é importante, né, que o cidadão reclame, que o cidadão exerça seu direito, sua cidadania, para melhoria também da prestação de serviço. A própria empresa também
sinta o que está vendo e possa trabalhar em cima disso. A gente faz pesquisa de satisfação periodicamente, a gente faz escutativa. Nesse programa, por exemplo, Afluentes, a gente procura estar sempre buscando feedback, mas a reclamação também faz parte desse processo. Então, é importante que o cidadão exerça seu direito, né? Cobrando da empresa. A gente tem prazo a cumprir, a gente tem prazo por regulamento, é um serviço regulado. Então, é importante que ele cobre. Eu incentivo que cobre, que entre em contato com nossos canais e ele vai sempre receber um protocolo, ele vai poder cobrar. E caso a coisa que a gente também erra, não adianta dizer que a gente funciona perfeitamente, vão ocorrer desvios, problemas, né? Nós somos 8 mil pessoas trabalhando, então você ter uma deficiência aqui, outra, pode acontecer, e ele tem um canal de ouvidoria para recorrer. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Legal. Simval, esse papo voou. Muito legal. Eu estou aqui com o tempo praticamente estourando. Você trouxe alguém que fala pouco, né? Eu também falo pouco também. Mas a gente tem umas passagens, né? Algumas coisas são legais, a gente vai falando, vai discutindo e vai lembrando. Então isso é importante também, porque traz a memória, fica flutuando para lá e para cá. Você vai falando, eu fico pegando o negócio aqui. Mas foi muito legal. Eu queria agradecer a você e dizer para os nossos associados, para os nossos ouvintes, para quem nos vê, que esse tipo de papo que a gente traz aqui, os diretores, e conversa com os diretores de cada empresa, conversa com os presidentes de entidades, os diretores de entidades, tem sempre o objetivo de procurar esclarecer. A gente não está aqui para ficar atacando, questionando sob uma forma incisiva demais, não é isso. Aqui é um papo que tem que evoluir sempre para o esclarecimento maior à população. Então, esse é o nosso objetivo, é o objetivo do podcast da ABS, o Pode Sanear. E eu vou passar aqui a palavra para o doutor Simval, que hoje realmente deu uma aula aqui de como se trabalha no Estado. Eu acho que foi muito legal, dentro do que eu tenho conversado com as pessoas, eu acho que realmente foi excelente. Então, vou deixar para você o tempo que você quiser para poder fazer mais colocação, se você quiser, ou fazer um encerramento, para que a gente possa ir à frente. Tem só que agradecer. Eu acho uma iniciativa da ABS legal demais. Está ouvindo a gente, está todo mundo conversando. A gente vai estar sempre disponível, vai estar sempre junto, porque a questão do saneamento é um desafio de todo mundo, né? A gente tem que estar unindo força. Ninguém vai conseguir resolver sozinho o problema do saneamento do Brasil. Nem o poder público tem recursos e condições de resolver, nem a iniciativa privada sozinha tem condição de resolver. Nós temos aspectos complementares, nós temos que juntar força, né, para poder resolver, porque, no fundo, o que todo mundo quer é atender o cidadão. É qualidade de vida para todo mundo, é um atendimento bem feito, e eu acho que essa conversa, para a gente, é uma oportunidade maravilhosa, além de ter sido um bate-papo, passou voando mesmo para mim. Que bom. Isso é sinal de que foi bom. Eu só tenho a agradecer, Renato. Um abraço, viu? E parabéns aí pelo trabalho. Esse trabalho também a gente não faz sozinho. Se você não estivesse aqui, não faria. Então é isso, né? O trabalho tem que ser feito sempre em conjunto. Então, gente, a gente está aqui agradecendo a vocês aí e dizer que daqui a mais uns dias vão aparecer com mais novas gravações. E a gente aguarda de vocês aí as sugestões, aguarda as indicações, enfim, aguarda o contato de vocês para a gente sentir realmente que o podcast vai virar um sucesso. Ok? Obrigado a todos, grande abraço, obrigado, Simval. Obrigado a vocês. Por favor, transmita lá ao doutor Anselmo os nossos agradecimentos e esperamos estar aqui de novo em pouco tempo. Estamos à disposição. Um abraço. Okay? Tudo de bom. Abraço, gente.